Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos de casa que estão ligadinhos aqui no SBT Notícias. E olha, meu povo, essa alegria toda tem um motivo mais bem específico, hein? Hoje é o melhor dia da semana, é sexta-feira, dia 24 de agosto. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora. E bom, gente, eu começo falando de uma operação do BOPE que terminou com 2 criminosos mortos e 2 policiais feridos na noite desta quinta-feira em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. A ação aconteceu na comunidade de Belém, que tem sofrido ataques de traficantes de facções rivais que disputam pontos de vendas de drogas. Segundo a Polícia Militar, os agentes feridos não correm risco de morrer. O clima na região é tenso e nos últimos dias ônibus foram queimados, crianças ficaram sem aula e moradores sem luz elétrica. A Prefeitura de Angra ameaçou pedir o fechamento das usinas nucleares que funcionam na cidade. Veja os detalhes na reportagem de Cid Marcos. O prefeito de... Em São Paulo, 15 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas. Entre os detidos estão 2 policiais civis. Com a quadrilha foram encontrados carros de luxo, drogas e armas pesadas. A todo momento chegavam à delegacia viaturas com os suspeitos. Policiais do DEIC descobriram um esquema de clonagem de cartões de crédito internacionais. Um nigeriano está envolvido na fraude. A repórter Fernanda Trigueiro está ao vivo com a gente e nos conta como esse esquema funcionava. Bom dia, Fernanda. Cidadãos aí dos Estados Unidos eram as principais vítimas desse nigeriano? Oi, Cássio, bom dia para você, bom dia para todo mundo, exatamente, viu? Inclusive, foi identificado aí pelos policiais do DEIC e já está preso, mas tem um outro nigeriano suspeito de participar aí desse esquema criminoso que continua nas ruas e a polícia continua as investigações. Cássio. Obrigado, Fernanda. Obrigado, delegado, também por esclarecer esse caso. A gente segue o baile aqui do SBT Notícias, porque tem outras notícias para informar você de casa, 5 horas 9 minutos. Agora, preste atenção. Uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas após um protesto em frente a uma delegacia lá no interior do Amazonas. A manifestação deixou parte do prédio destruído e todos os presos precisaram ser transferidos. A confusão em frente à delegacia de Capiranga durou cerca de... No Paraná, 12 presos algemaram um agente penitenciário e escaparam da prisão. A fuga foi registrada por uma câmera de segurança. O caso aconteceu na cadeia pública de Sengés, segundo a polícia, em Campo Grande. O furacão Lane, considerado o mais perigoso do Pacífico em 30 anos, já passa bem pertinho do Havaí, provocando chuva, deslizamentos de terras e ventos fortes. O governo dos Estados Unidos decretou estado de emergência no arquipélago, situação que permite uma mobilização imediata de recursos e de resgate caso seja necessário. A intensidade do furacão diminui de 4 para 3 ao tocar o solo. Mesmo assim, as autoridades orientam a população a manter o estado de alerta. O olho do furacão está sobre o Pacífico. O Lane tem se mostrado bastante irregular e ainda é uma tempestade capaz de provocar grandes destruições. E um novo bombardeio aéreo deixou dezenas de mortos no Iêmen. Segundo os rebeldes xiitas, os ataques foram... 5 horas 16 minutos e mais uma mulher foi vítima de violência na capital paulista. Uma jovem de apenas 22 anos foi estuprada dentro de uma estação de metrô. A Mônica Simões está ao vivo com a gente e tem mais informações desse caso. Mônica, bom dia para você. A polícia já conseguiu prender esse criminoso? Olá, Cássio. Bom dia a você, a todos que acompanham o SBT Notícias. Infelizmente, Cássio... E a polícia do Rio apreendeu um adolescente suspeito de esfaquear uma estudante de 23 anos no mês passado em uma estação de ônibus. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro obteve uma liminar na Justiça para soltar os 5 jovens detidos na segunda-feira durante a operação das Forças Armadas, nos complexos da Maré, da Penha e do Alemão. Eles jogavam videogame quando foram apreendidos. E nesta quinta foi enterrado o corpo do 3º militar morto em confrontos com traficantes. Em nota, o Comando Militar do Leste voltou a afirmar que o soldado Marcos Vinícius levou apenas um tiro, mas diz que somente o inquérito policial militar vai mostrar o que de fato aconteceu. Os candidatos à presidência da República partiram para o corpo a corpo com o eleitor nesta quinta-feira. Jair Bolsonaro visitou o interior de São Paulo e Marina Silva e Ciro Gomes fizeram campanha no Distrito Federal. Nem religioso.
Álvaro Dias e Geraldo Alckmin cumpriram agenda em São Paulo. Já o ex-presidente Lula recebeu uma visita em Curitiba, onde permanece preso. Em Curitiba, o candidato do PT, Luiz... 5h34 e agora vamos a Londres conversar com o correspondente Sérgio Uti, que nos traz os destaques internacionais. Sérgio, a Austrália mudou de novo de governo? O que aconteceu dessa vez? Pois é, mudou sim, foi nas últimas horas, assumiu o novo primeiro-ministro, Scott Morrison, mudar o governo, Cássio. É verdade, se assemelha muito no futebol aqui no Brasil, né? Quando o time não está indo bem, troca o técnico. Lá na Austrália, só que esse cenário é na política. Sérgio, vamos falar agora sobre Donald Trump. Conta pra gente como a Europa está reagindo com toda essa crise que acontece nos Estados Unidos. Pois é, está todo mundo assistindo de arquibancada o que está acontecendo, né? Politicamente, a União Europeia tem confrontado o governo Trump inúmeras vezes. Nesse caso específico, não, porque não tem a ver com a União Europeia. E, Sérgio, amanhã o Papa chega à Irlanda, que está aí do ladinho, né, da Inglaterra. Os irlandeses são muito católicos, né, Sérgio? É um lugar onde o Papa vai ficar e vai se sentir totalmente à vontade? Pois é, Dublin está aqui do lado, né? A Irlanda está bem pertinho. A Irlanda é sim um dos países mais católicos da Europa. Vamos aguardar então como vai ser essa recepção do Papa Francisco aí na Irlanda. E Sérgio, as férias de verão já estão terminando por aí. Inclusive ontem foi pego de surpresa com uma chuvinha de verão. A gente sabe que os europeus viajam muito, até mesmo pela proximidade entre os países, pelas facilidades do transporte. Mas essa história, Sérgio, de que todo mundo tem dinheiro para viajar, não é bem assim, né? Não é bem verdade. Não é mesmo. Assim, os europeus viajam muito, né? Estão entre os, talvez de todos os continentes, sejam o povo que mais... É verdade, Sérgio. Olha, se não tá fácil o pessoal na Europa, imagina pra gente que eu mal consigo visitar meus pais em Porto Alegre. Imagina então. Mas um dia, quando eu for para Londres, aguardo aí um cafezinho pra gente conversar melhor, beleza? Sempre bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Até amanhã. Até logo. E a ONU fez um apelo aos países da América do Sul para que continuem ajudando os imigrantes venezuelanos. Segundo a organização, mais de 2 milhões de pessoas deixaram a Venezuela em 2 anos. O número é maior que o total de refugiados que entraram em países da União Europeia nos últimos 4 anos. As mudanças nas... 5h40 e voltamos a falar com a repórter Mônica Simões, que traz agora informações sobre mais um caso de violência contra a mulher. Um homem de quase 70 anos, né, Mônica, é acusado de matar a facadas a namorada de 37 durante uma discussão do casal. Isso foi na Grande São Paulo, né, Mônica? A polícia já sabe o motivo desse crime? Pois é, Cássio, uma situação horrível, né? Ele prendeu o Jaime porque ele queria fugir e chamou a polícia. Ele foi preso em flagrante, Cássio. Eu volto com você. Realmente um caso absurdo, né? Uma mulher morta de forma muito violenta, de forma brutal, aí aqui na Grande São Paulo. Mônica, o que chama a atenção é que esse homem, mais uma vez, né, mostrando que o álcool também faz as pessoas cometerem isso. E essa mulher, ela só queria sair, se divertir um pouco com as amigas. Os casais, hoje em dia, tem que ter esse espaço, né? Todo mundo respeitar um pouco, né? Poder aproveitar também com os colegas de trabalho, aproveitar com os amigos, ter um espaço, né, de lazer, além, né, do relacionamento. Mas, infelizmente, esse homem, por causa de ciúmes, acabou matando a facadas essa jovem de 37 anos. Realmente um caso muito brutal aqui na Grande São Paulo. Obrigado, Mônica. E a polícia investiga, gente, o caso de uma mulher encontrada morta no quintal da casa onde ela trabalhava como empregada doméstica. A suspeita é que ela tenha sido atacada pelos 6 cães da família. O corpo foi encontrado dilacerado e... A polícia apreendeu um grupo de comerciantes com 3 chineses e 2 brasileiros por vender alimentos estragados bem no centro de São Paulo. Os investigadores já... O Ministério do Trabalho resgatou mais de 30 trabalhadores que viviam em situação semelhante à escravidão no Pará. Esse foi o maior resgate em áreas de garimpo no país. Essas imagens foram feitas ainda no garimpo clã Passam Bem. E o governo vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que aprovou um adicional de 25% no benefício mensal de todos os aposentados que necessitam de auxílio permanente de cuidadores. O INSS calcula que a medida pode custar 3,5 bilhões de reais por ano. Cada passo tem o cuidado e o... O dólar subiu pelo 7º dia seguido e alcançou o maior patamar desde janeiro de 2016. A moeda norte-americana fechou a quinta-feira cotada a R$ 4,12, uma alta de 1,72%. No ano, o dólar acumula uma valorização de quase 24%. Bom, gente, 5h50, chegou a hora do futebol aqui na telinha do SBT Notícias.
2 jogos completaram a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que cada vez está mais disputado, mais interessante. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Vasco da Gama ficaram no 0 a 0. Já o Flamengo venceu o Vitória no Maracanã e segue vivo aí na briga pelo título da competição. O único gol da partida foi marcado no fim do primeiro tempo. E a Justiça Suíça derrubou uma liminar que permitia ao atacante Paulo Guerreiro atuar normalmente. Com a decisão, o jogador do Internacional volta a cumprir a punição por doping e só poderá retornar aos gramados em 2019. O Tribunal Federal da Suíça informou. E o jogador Moisés Ribeiro da Chapecoense foi suspenso por 2 anos pela Conmebol, também por doping. O volante foi flagrado no exame antidoping em fevereiro, durante a fase de grupos da Libertadores, quando a Chape enfrentou o Nacional do Uruguai. A substância identificada no exame é o corticoide, hormônio esteroide que possui ação anti-inflamatória, mas que pode gerar aumento de desempenho nos atletas. Em nota, a Chapecoense comunicou que vai tomar todas as providências necessárias para a defesa do jogador, que já não atua há 6 meses. Agora são 5h53. Vamos dar uma espiadinha lá fora para ver como está o trânsito e o tempo aqui em São Paulo. Olha só, gente, o céu ainda escuro, a gente vê imagens ao vivo da Marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras. O trânsito começa a ficar um pouquinho mais carregado e agora, mas ainda flui tranquilamente nos 2 sentidos. Para o motorista que vai sair de casa daqui a pouquinho, vale lembrar que hoje o rodízio de veículos vale para as placas finais 9 e 0. E já para quem depende do transporte público, até o momento todas as linhas do metrô e da CPTM operam normalmente sem nenhum problema nesta manhã de sexta-feira. E hoje, gente, amanhece com sol e a temperatura vai esquentar ainda pela manhã. E o dia deve permanecer com tempo aberto até o final da tarde, para quem quer aproveitar o dia com boas temperaturas. Faz agora 18 graus aqui em São Paulo e a máxima hoje deve chegar aos 28, um recorde para esse inverno. Realmente, tempinho bem quente para a capital paulista. E a polícia realizou nesta quinta-feira uma cariação entre um homem e um motorista que quis atropelá-lo de propósito em São Paulo. Pela primeira vez após o acidente, os dois ficaram frente a frente em uma delegacia da cidade. Pelo menos 27 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus. E olha só que absurdo, depois da batida, um homem ainda tentou furtar os pertences das vítimas. Cerca de 30 funcionários da empresa. Um levantamento divulgado nesta quinta-feira mostra que as denúncias de violência contra crianças e adolescentes cresceram mais de 10% no Brasil em apenas um ano. São casos de negligência, abuso sexual, agressões físicas e psicológicas. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Muito obrigado pelo carinho e também pela companhia. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia, uma ótima sexta-feira e também final de semana para você aí de casa. Aproveitem. Tchau.